Boa noite, caríssimos irmãos em Cristo Jesus, com a nossa mãe Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje vou ler uma mensagem de nosso Senhor Jesus que passou no dia 27 de abril deste ano, mensagem 39. Vamos então à mensagem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Minha filha, quero que saibas que neste momento o mundo passa por uma transição muito importante em que constará que todos que atravessarem uma linha tênue e não tiverem a devida paciência e caridade, estarão brincando com suas conversões. A conversão não é algo em que se conquista de uma só vez. Pretendo fazer com que vossos corações se abram ao meu sagrado coração misericordioso. Mas como fazer isto se muitas almas tíbias e surdas ao meu chamado insistem no viver em pecado? Minha igreja vos ensina a minha verdade, não para apenas ouvir, mas também para praticar o que está no meu depósito da fé, em que confiei a minha igreja e meu filho, o Papa da vossa igreja, está a limpar e retirar os enganos que mancham e desfiguram os meus ensinamentos. Não vos apresseis em vossos conhecimentos e nem atropeleis aquilo que vos ensino no Evangelho, pois vos ofereço os dons do discernimento, da constância e da vigilância, para que não precipiteis aquilo que está envolvido em minha palavra de vida e salvação. Não vos entregueis a vãs filosofias mundanas e observeis a minha palavra com cuidado e perseverança na fé. Vosso Jesus. Leiam Marcos, capítulo 15, 1 ao 28. Então, por esta mensagem, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez fala que o coração dele misericordioso está aberto a todos nós, né? Então, todos que se abrirem a esta devoção da misericórdia de nosso Senhor, encontrarão a conversão, confiando em nosso Senhor, né? E todos que têm, então, a devida paciência e a caridade que ele nos pede aqui na mensagem, estão buscando encontrar essa transição em suas vidas importantes, na sua conversão, que estarão caminhando junto a Deus, praticando a verdade do depósito da fé, em unidade com a Igreja e o nosso Santo Papa, porque ele está fazendo um trabalho de manter a verdade da nossa fé, a doutrina da nossa fé, que está no depósito da Santa Igreja Católica. Né? Qual é o trabalho do nosso Santo Padre? Representar como vigário de Cristo a Santa Igreja e administrá-la com o auxílio do Espírito Santo. Para isso, temos que ter, então, muitas orações pelo nosso Santo Padre e suas intenções, porque o Santo Padre é aquele em que todos da Igreja, todos os fiéis e consagrados, devem viver com atenção
aquilo que ele nos exorta, né? Para que a gente se retire dos enganos, para que a gente consiga ver essa limpeza e não a mancha do pecado em nossa igreja, né? Não desfigurando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente chegando ao conhecimento da verdade de Deus, também em busca de todo o conhecimento da nossa doutrina, lendo mais a santa palavra de Deus que está nas Sagradas Escrituras, lendo mais o catecismo da Igreja Católica quando tivermos dúvidas, em estado de oração, devoção, e não vendo essas coisas como uma obrigação, mas como uma necessidade que todo cristão católico realmente que quer seguir seriamente a igreja tem que buscar para a sua vida. Então a gente não pode apressar os nossos conhecimentos aceitando qualquer informação. Temos que ir nas fontes da verdade que revela estes conhecimentos através de grandes santos que a nossa Santa Igreja tem para revelar a verdade divina que Jesus revelou a eles e Nossa Senhora. E nós temos hoje a comemoração de uma grande santa, Santa Catarina de Sena, doutora da Santa Igreja, que teve revelações de Deus Pai, revelações essas importantíssimas, que numa época em que a igreja precisava de uma grande orientação, ela própria ajudou o Santo Padre naquela época a tomar uma direção favorável ao encaminhamento da nossa igreja em relação a manter esse depósito da fé verdadeiro, a confiar no Papa, ele recebendo, através dessa grande santa, ensinamentos que o próprio Deus Pai revelou a ela. Uma santa simples e que recebeu o discernimento do Espírito Santo para ajudar na orientação da Santa Igreja. Então, o discernimento, como Nosso Senhor fala aqui, a constância e a vigilância nos nossos conhecimentos vão nos dar esse cuidado que nós vamos envolver na palavra da vida e da salvação de Cristo, que é o seu Evangelho. Não vamos nos entregar a conhecimentos falsos, de falsas doutrinas, né? Vamos observar a palavra de Deus com cuidado, sem ficar colocando aquilo que nos interessa ou modificando, porque o que vem de Deus deve ser preservado com perseverança no amor e na fé que o próprio Deus nos dá. Então aqui vamos ler o capítulo 15, do 1 ao 28, que fala do momento em que Jesus foi julgado. Então aquele que faz a mudança das palavras de Deus é como se tivesse mais uma vez julgando o próprio Deus e desfigurando o evangelho dele. Então o ensinamento dele é divino, não é humano. Então vem de toda a sabedoria daquele que é, sempre foi e sempre será, o nosso Deus. Então no final Jesus fala assim nesta mensagem, vamos lembrar novamente: não vos entregueis a vãs filosofias mundanas, e observeis a minha palavra com cuidado e perseverança na fé. Vosso Jesus. Vamos então agora à leitura do capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E maniatando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus:
é como dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais num motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que lhe costumava fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais reis dos judeus? Novamente clamaram eles: Crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Mas que mal fez ele? Ao que eles clamaram ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a coorte. Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe com uma cana na cabeça, cuspiam nele, postos de joelhos, o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes sobre elas para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima dele estava escrito o título de sua acusação: Rei dos Judeus. Também com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quando eu pedi que Deus me orientasse qual leitura do Evangelho Ele me daria, e me deu esta, e depois eu fui verificar aqui no Evangelho, comecei a ler novamente a mensagem para poder entender o porquê de Deus me passar a leitura deste Evangelho. Então, pelo que ele diz na mensagem dele, muitos querem desfigurar o Evangelho dele. Muitos não têm cuidado com a santa palavra dele de preservar o que é verdade. E isso realmente acontece nos dias de hoje. Da mesma forma como ele foi julgado, por aqueles que o acusavam, faziam falsas acusações, porque Deus não cometeu nenhum pecado, ele carregou o pecado da humanidade nas costas por nós. Então, isto mais uma vez, as pessoas que querem andar no erro fazem, quando elas deformam
os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez elas crucificam, julgam a Deus de forma injusta, retiram aqueles ensinamentos verdadeiros de Deus e colocam a mentira, né, naquilo que Jesus ensinou. Ou seja, eles vão sempre se comportar como os antigos fariseus, como os antigos sacerdotes que acusaram Jesus de ser aquilo que ele nunca foi, blasfemador, né, contra Deus, porque ele é o próprio Filho escolhido de Deus. E eles não creram nos milagres de Jesus, não creram nos ensinamentos de Jesus, porque estavam com os corações deles totalmente endurecidos e fechados pela a raiva, pela inveja, pela a necessidade de humilhar a Deus que ele sentiu por causa da raiva e da inveja. E a mesma coisa acontece naqueles Judas de hoje, que nós vemos como quando não aceitam seguir e observar a lei do Senhor, quando ficam indiferentes à palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus e até perseguem aquele que, como Deus deu aqui o exemplo na mensagem dele, que é o chefe da nossa Santa Igreja, o Papa, fala a verdade que Cristo nos ensinou. Então ele tem essa prerrogativa de, como chefe da nossa igreja, defender o Evangelho, defender a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto incomoda aqueles que querem se colocar como deuses no mundo, como se eles pudessem modificar aquilo que não pode ser modificado, que é dado por Deus, que é a sua santa palavra. Então nós temos aqui essa referência, que mais uma vez nos dias de hoje, muitos não seguem os ensinamentos de Deus. Dizem que amam a Deus, estão na igreja, mas que no seu dia a dia, no seu caminhar de sua vida, não pratica o que está escrito por Deus, o que ele ensina. E sua palavra jamais mudará, jamais poderá ser mudada por qualquer um de nós pecadores, que precisamos de nos arrepender de nossos erros e termos a humildade de admitirmos que Deus é Deus. Porque quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, vamos ter essa humildade e entender que quem quer seguir a salvação do Senhor tem que abrir o seu coração para Jesus misericordioso e não cometer esses erros doutrinais. Para isso, a gente tem que buscar o verdadeiro conhecimento do depósito da fé da nossa Santa Igreja. E aqui fica esta mensagem para esse dia de hoje, de nosso Senhor Jesus, e a reflexão em seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar uma Ave Maria pelos incrédulos, por aqueles que não aceitam a palavra de Deus e nem querem ouvir os seus ensinamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós e por toda a nossa igreja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, queridos irmãos.